Esse é mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Estamos de volta. Isso, hoje a gente vai falar do Station Eleven, a série baseada num livro de 2014, e a série da HBO Max. É uma série sobre uma pandemia e sobre um futuro pós-apocalíptico depois da pandemia. É uma pandemia muito parecida com a nossa, só que ao invés de matar, 1%, 0,1%, mata 99,9% da população. É uma gripe. Só sobrevive 1 para cada 1000. Isso. Então, assunto super leve, super gostoso, mas já vamos começar falando que a série é boa porque ela é feita pelo cara que fez escola com o nosso caro amigo Damon Lindelof. Ele escreveu pro Leftovers, escreveu pro Made for Love, que a gente falou aqui, escreveu pro Maniac. Então é um cara que curte um sci-fi bom aí. O cara é bom. E além disso, a gente vai falar também umas dicas de coisas que a gente tem visto aí, que teve bastante coisinha boa, coisas novas e coisas não tão novas. Se vocês não conhecem o Catching Up, aqui geralmente a gente escolhe um tema que um entende um pouquinho mais do que o outro e faz o outro correr atrás aí pra completar. Aqui no caso, você leu o Station Eleven? Não, né? Eu não li. Tá, eu também não li. A gente tá os dois sem base nenhuma. Sim. E aqui a gente também fala dessas coisas que a gente tá vendo, e quando a gente entra no assunto principal, a gente sempre toma cuidado com spoilers. A gente começa primeiro dando as primeiras impressões, falando um pouquinho do geral, e aí a gente marca direitinho quando começam os spoilers, com musiquinha, a gente avisa, e tudo que a gente fala tá na descrição do episódio também, com minutagem. Então se você quiser pular para um tema e outro, aí também tá facinho. A gente tenta facilitar ao máximo para quem tá ouvindo aí. Maravilha, é isso aí. Então, acho que a gente, no nosso habitual nesse tipo de episódio, vamos abrir com as dicas. Dicas. Quer começar? Posso começar. Vai lá. Posso começar. Eu vou fazer uma dica que talvez vire um episódio. Não sei. Não sei, não vou me arriscar. Mas vou deixar o Davi correr atrás dessa um pouco, que ele tá pra trás de mim nesse daí. Que é uma série nova que chama Yellow Jackets. Pode acabar virando um episódio futuro nosso, porque eu acho que tem potencial. Eu acho que é onde eu tô, tá indo bem. Direto pra série, não é livro, não é jogo, não é nada antes. Tem aqui e ali muitas coisas que devem ter inspirado, né? De cara, o tema lembra a gente de Senhor das Moscas, lembra a gente de Lost, até pelo jeito de contar a história. Conta a história de um time de futebol, soccer mesmo, Feminino, de meninas, que ganha colegial. Que ganha a competição do estado delas, e com isso se classificam para as finais nacionais, né, The Nationals. Elas vão viajar para essa final e o avião delas cai. Sobrevivem algumas pessoas, uma maioria morre, e a série vai indo do presente nosso, né, com quem voltou à civilização, ao mesmo tempo que vai mostrando o paralelo do que aconteceu durante aquele tempo. Que foi em 96. Isso. No nosso presente, sobreviventes do acidente, que a gente sabe... Só o pessoal famoso, né? Então tem a Juliette Lewis, a Melanie Linsky. Sim. A Christina Ricci. As adultas são gente famosa. E aí fica indo esquema Lost pra frente e pra trás, né? Vai no 96 e no presente. Exato. Só que o que acontece lá na ilha é não é Lost misticismo, é uma coisa mais pauleira, né? Elas não estão numa ilha, né? Não é uma ilha. É só floresta? No meio de um countryside, assim. Elas até poderiam ser resgatadas, né, de lá, mas coisas acontecem que impedem elas de serem resgatadas facilmente. E é bem tenso, né? Uma mistura de Vivos com Lost, com It, né? It do Stephen King, porque fica falando do trauma delas, né, pra frente e pra trás. É uma série que mexe bastante com, assim, quem são essas pessoas hoje que sobreviveram a esse acidente, e ao mesmo tempo que você quer entender o que está acontecendo na vida delas agora e por que está acontecendo, você tem todo o drama que aconteceu durante o período que elas estavam pós esse acidente, ali exatamente depois desse acidente, né, quando elas eram adolescentes. Elas eram adolescentes nos anos 90, o que quer dizer que a trilha sonora é pesadíssima na mão dos anos 90. Assim. É bem... A música de abertura do Yellow Jackets foi composta por Yellow Jackets, acho pelos dois escritores mesmo.
Mas o resto é tudo, tipo, é uma volta no tempo. É, uma volta no tempo total ali pro que tava no rádio. E é muito bem escolhido, viu? Não é assim, olha, vamos mandar aqui um poperô porque sim e tal. Não, é uma coisa, tipo, tem uma curadoria muito boa pra essas músicas. Ele é muito bem atuado, é levado a sério e é muito bem filmado também. Onde tem um passeio pelo gore, né, visualmente. Logo no começo, isso já fica claro, acho que abre com uma cena meio gore, não abre? Sim. Então, a gente já tem ali um negócio. E o primeiro capítulo ele veio para chocar. Mas a sequência, o que eu posso adiantar é que você começa a imaginar se não tem alguma coisa místico-filosófica envolvida na coisa. Místico-filosófica religiosa, eu até diria. Eita. Deixei aqui a pulga na orelha para ver se o Davi continua, pelo menos. Não, vou continuar. Tá certo que eu vou continuar. Comecei primeiro episódio eu vi ontem, que a gente tá gravando aqui. E o problema dessa série pra mim é que ela tá de difícil acesso aí, porque ela é do Showtime e aqui no Brasil ela tá passando no Paramount Plus. Então, se você não tem o Paramount Plus... eu descobri que eu tenho Paramount Plus. Olha! Assim, não sabia. Pelo meu plano da Vivo. Então eu tenho... Eu, não posso nem tirar. Se eu quiser tirar, não dá pra tirar. Tá no meu pacote lá. Só que aí pra entrar é chato. Tem que entrar como parceiro, não dá pra entrar com login. E aí o aplicativo da TV não funciona. Aí eu tenho que espelhar do celular pra TV. É um trabalho. Mas funcionou. Consegui ver o episódio inteiro. Não travou nenhuma vez. Legal. E bom que o Paramount Plus tem South Park também. E mais algumas coisinhas. Muito pouca coisa, mas tem coisa ok. Yellow Jackets, então, Paramount Plus ou Showtime. Acabou a primeira temporada agora, muito bem falada. E eu ainda não acabei, então eu também posso, no próximo episódio, quando a gente for gravar, a gente falar que decepção. Pode ser. Mas até São 10. Até o 7º, tá indo muito bem. Beleza. Tá, vou sair do Paramount Plus aí e vou pro Netflix. Vou falar de uma animação stop motion, filme de animação stop motion. Não sei se dá pra chamar de antologia, mas são 3 historinhas dentro de um filme chamado The House. Falaram muito bem pra mim. Como A Casa mesmo. É um filme meio de terror, assim, mas não é terror de super assustador nem nada. É meio Twilight Zone mesmo. Chama The House porque o tema é uma casa com um desenho muito específico, uma casa, uma mansão, assim. Só que ela tá em 3 momentos, em 3 lugares diferentes. Não quer dizer que é a mesma casa. Mas são 3 histórias, uma no passado, sei lá, 1800, alguma coisa assim, meio vitoriana, assim, na Inglaterra. Outra num presente urbano, tipo Londres, e outra num esquema meio pós-apocalíptico. E os personagens são totalmente diferentes, nem conversam no mesmo mundo. Tipo, os primeiros são humanos, mas são feitos de, tipo, uma bonequinha de pano, assim. O segundo, os protagonistas são ratos, tipo humanoides, ratos com características humanas. E o terceiro são gatos. E não tem um motivo específico para ser um rato ou um gato, nada. São outras pessoas que fizeram. Mas, assim, a animação super bem feitinha. Não dá pra dizer que tá no nível Mr. Fox, assim, do Wes Anderson, mas tá no meio do caminho, assim. Uma animação profissional, bem feita mesmo. E as histórias são muito legais. Eu gostei das 3. Achei que o filme amarra os temas ali super bem nas 3 histórias. Não tem nenhuma preferida, assim. Eu gostei das 3 igualmente. É bem creepy em alguns momentos, mas, assim, nada que ultrapasse um Coraline da vida, assim, em termos de creepy. Então, tem os momentos, mas não é nada gráfico nem nada. E as ideias que aparecem ali por trás, assim, são bem desenvolvidas. É um filme muito pouco falado, assim, eu tô achando, assim. Acho que é um filme que devia aparecer melhor no Netflix. Engraçadamente, me indicaram o The House essa semana. Olha só. Um grupo de amigos falaram, olha, dei uma olhada aí, parece legal. Eu gostei do que eu vi. Explicaram que era um stop motion, tal, sim, mas foi só isso. Não sabia mais que isso. E o elenco é bem legal, assim, você não se nota muito, mas tem a Helena Bonham Carter, tem o Matthew Good, tem a Mia Goth, que fez a Ninfomaníaca, aquela meio brasileira. Tem uma galerinha, assim, Jarvis Cocker tem uma música muito legal. Ele é meio produtor do filme também. Então, vale muito a pena. É curtinho, tem 1 hora e
Acho que não tem 1h40, assim, mais ou menos 1h30. 3 historinhas fáceis de ver. Não sei se dá pra ver com criança necessariamente. Talvez seja um pouquinho assustador dependendo da idade, mas vale a pena se você gosta de stop motion, gosta de animação no geral. Chama The House e tá facinho no Netflix. Muito bem. Bom, vou aqui para uma série um pouco mais inesperada. Entrando na HBO Max aqui de cabeça. Uma série que chama Sort Of. Sort Of. Ela é uma série gravada em Toronto, com uma protagonista... Gender fluid. Ela é não binária. É bem diferente. Ela é filha de paquistaneses. Tô aqui usando um gênero para designar a personagem, mas é uma personagem que não se define por nenhum dos gêneros. E é interessante porque ela é uma babá e bartender. Bartender 4 dias e babá durante os dias de semana de 2 crianças, de uma mulher asiática, né, de ascendência asiática, e um caucasiano. Então também as 2 crianças têm ascendência asiática também. E ela cuida das crianças e trabalha à noite como bartender, mas sem nenhum futuro muito claro, muito óbvio para personagem. Tem uma amiga. Ih, caralho, é difícil, viu, Davi? Vou te contar. É difícil acertar os gêneros. Muito. E assim, porque... Tem uma pessoa que é amiga. Isso, uma pessoa amiga. Não, falar direitinho. É um drama. Ele é uma dramédia, eu acho. A amiga dela também é capaz de se posicionar como não binária pelo nome da personagem. E ela tem uma chance abre uma oportunidade para ela virar curadora de um museu em Berlim, super moderníssimo e tal, e ela pode ser uma curadora desse museu, e ela fala que Berlim é a capital queer do mundo e que elas precisam ir para lá para elas poderem se desenvolver como pessoas e tudo mais. E ela tá enfrentando vários problemas, né? O marido do casal do qual ela é babá meio que fala, olha, então a gente vai fechar só esse último mês e a partir do mês que vem acho que a gente não precisa mais de você, as crianças estão grandes e tudo mais. E aí ela vai pro trabalho dela de bartender e a esposa, a Bessie, aparece no trabalho e fala pra ela, olha, não liga pro meu marido, eu gosto muito de você, eu não queria que a gente perdesse esse contato. E isso mexe um pouco com a Sabi e ela, no dia seguinte, a esposa sofre um acidente de moto e entra em coma. E o marido se perde completamente, não sabe o que fazer e sem a ajuda da Sabi ele não saberia como seguir, como dar conta de tudo. Então muda completamente a história e a Sabi que tinha topado Berlim se pergunta, vou para Berlim ou fico aqui? Ela tem várias coisas muito legais essa série, além de você ser confrontado com uma história contada de maneira muito natural, muito tranquila, sobre personagens que não tem tanto espaço, que normalmente são personagens que são relegados a uma parte, ao paralelo da história, e esses eles são centro, à frente da história. Conta isso de maneira natural, que é ótimo, não faz um grande escarcéu sobre olha como a gente tá fazendo isso aqui. Não. É essa história que a gente quer contar. Estamos contando uma história legal, humana, de transição, de você se encontrar na vida e qual que é o seu chamado real, o que você tem de fazer, para onde você tem de ir. Um quê de drama pesado, mas muito bem acompanhado de um humor muito legal. A Sabi, ela é descendente de paquistanês, então quando eu fiquei sabendo da série, fui ler, parece que as famílias que têm gente dessa região do mundo super se enxergou na relação com a mãe, na relação com como as coisas funcionam dentro de uma casa paquistanesa e tudo mais, assim. Então eu achei bem legal. Eu não terminei a série, apesar de ser rápida, não são muitos episódios, são 8 episódios, com 28 minutos cada um. É bem tranquilo e você nem vê que você tá vendo, assim. Vai um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Me passou uma vibe, eu não vi, mas me passou uma vibe meio I May Destroy You, ou não? É menos pesado, Tá. mas sim. Numa coisa dessa de ser um novo jeito de contar protagonistas novos pro nosso tempo, com histórias reais, né? Com uma raiz
muito mais fácil de você entender como algo cravado no chão, assim. E o Homem Destroyer, né, é só mais pesado, eu acho, assim. Mas em vários momentos o Homem Destroyer diverte também, né? Sim, Ela sim. é... Isso é engraçado, só que é uma porrada. É. Até agora, pelo menos, não foi essa porrada que foi a May Destroyer. Mas, como eu disse, eu ainda não terminei, então vai que, né? Vai que. Então é Beleza, Sort of no HBO Max. beleza. Eu vou falar de um filme que eu tava preocupado porque eu acho que ele não ia ter distribuição no Brasil tão cedo, mas eu acabei de pesquisar e eu fiquei muito feliz de saber que ele vai entrar, ou dependendo de quando você ouvir isso aqui, já entrou no Mubi, que é o filme Mubi. novo da Céline Sciamma, que é a diretora francesa do Retrato de uma Jovem em Chamas, que tipo concorreu a um monte de coisa no ano retrasado. Filme super bom, super romântico, bonito, maravilhoso. Também na temática queer, assim, mas mais direto porque é sobre lesbianismo, assim. Mas é um filme maravilhoso que provavelmente as pessoas devem ter ouvido falar. Passou no circuito de arte bastante tempo no Brasil. Foi pouquinho antes da pandemia também. Foi um dos últimos filmes que eu vi no cinema. É um filme excelente, ela ganhou uma projeção boa no internacional, apesar dela já ter uma carreira estabelecida antes disso. E aí você espera que o próximo filme dela seja uma coisa talvez mais agressiva, mais nesse sentido, uma coisa maior e tal. E ela fez, na verdade, o contrário. Ela fez um filme chamado Petit Maman, filme pequenininho, até em tempo, um filme que tem menos de 1h30, tem acho que 1h20. Um filme muito bonitinho, um filme sobre uma menina de 9 anos, se não me engano, cuja avó morre, e ela era muito próxima da avó, e ela tá com a mãe, essa é a primeira cena, é a morte da avó. E ela tá com a mãe e o pai na casa da avó, que foi onde a mãe dela cresceu, limpando a casa, tirando as coisas da avó e tal, pra eles esvaziarem a casa. E os pais estão naquele luto pela avó, misturado com a nostalgia do lugar que eles estão. E a menina sai para brincar no jardim, ali na mata que tem em volta da casa. É uma região muito bonita da França. Não é muito longe de Paris, eu até olhei no mapa, mas é bem bucólico, assim, bem afastado da área urbana. E ela sai para brincar e volta e pensa na avó. E um dia ela encontra uma menina da mesma idade dela construindo uma casinha da árvore. E é aí que eu vou parar, porque o A partir filme, daí, a partir daí tem que ver para saber qual é que é, mas é um filme muito bonito, muito gostoso de ver, muito sensível, assim, a menina tá excelente no papel, a outra menina também, que vai ter um papel importante, e assim, não é um filme que, pelo menos que eu esperava da Retrato de uma Jovem em Chamas, não porque seja uma mudança de tom muito grande, não, mas é porque é um filme muito menorzinho, muito fechadinho, é quase um conto. Parece que ela foi para dentro ao invés de ir para fora. Diferente eu falei aqui do Titane, né? Que também diretora francesa, recente, que ela fez o Raw, né? Como é que ficou o Raw em inglês? Em português? Que nem em francês chama Raw, deixa eu achar aqui. grave. Grave, da Julia Ducournau, que ela fez o Raw, que era um filme mais ou menos pequeno. Aí ela foi e fez o Titane, que é maior, que é mais agressivo, é mais na sua cara, assim, mais um tapa na cara. Bem de diretor francês mesmo. E a Céline Sciamma fez o contrário. Ela fez uma coisa menorzinha, mais contida, mais bonitinha, sem ser polêmica. E fico feliz de dizer que tá disponível no Brasil agora, no Mubi. Então, se você Que queria beleza. mais um motivo para assinar o Mubi, tá aí. Petit Maman. Não sei como é que vai estar em português, mas no Mubi deve estar assim mesmo, porque, né, essa Uhum. tradução aí é fácil. Maravilha. Muito bem. Eu vou me manter aqui no HBO e vou só mudar um pouquinho o tema, só porque era possível não, nas minhas dicas dava para nem mudar o tema, mas vou mudar um pouquinho e vou falar de uma série que foi talvez uma das grandes séries do ano passado
no sentido de exposição, de tamanho, de quanto chamou atenção, mas que eu demorei pra ver, que nem o... acredito que acho que você nem tenha visto, Davi, não tenho certeza. Scenes from a Marriage. Então, a Yaskara, minha esposa, é a maior fã do Bergman da história. E a gente viu a minissérie, o filme original, Cenas do Casamento, que todo mundo viu, o filme tem 3 horas e tanto, dos anos 70 lá. Só que o Bergman fez, além dessa versão, desse corte para filme, ele fez um corte de minissérie. Meio igual que o Guel Arraes fez com a Auto da Compadecida. E que a Globo faz de vez em quando. E a gente viu a minissérie. Assim, saiu em DVD aqui no Brasil. A versão da minissérie. Que tem, 6 horas. É, o dobro do tempo. Então é um filme, uma série, uma obra muito cara pra gente, assim. Tão cara que a gente não quis ver a versão nova. A versão americana. Eu ouço falar que é muito boa. Mas... É boa. Mas eu não tive coragem. Hã? Não, é boa, mas não é Bergman. Parece que muda bastante, né? Faz muito tempo que eu vi do Bergman. Não vi a minissérie, vi o filme, faz muito, muito tempo. Eles tentam dar um ar mais majestoso para uma coisa cotidiana. Eu não sei, assim, funciona, tá muito bem atuado, né? O que eu vou falar, né? A Jessica Chastain com o Oscar Isaac. Não tem muito onde errar na base da coisa ali. Você acabou a minissérie? Não, faltam acho que 2 episódios. Tudo eu comecei a ver e encaixava outra. Tava num momento muito solto no meu modo de assistir TV. Tava feliz. O Scenes from a Marriage, o Cenas do Casamento do Bergman, não é o original, mas não é a versão original dessa ideia, mas é aquele filme de DR, né? O filme inteiro é uma DR gigantesca, que na verdade já chama Cenas do Casamento, mas ele já começa com divórcio. E piora a partir daí. Eles não começam com divórcio. Eles começam com, uma situação muito, muito complicada em que uma estudante da faculdade do marido vai entrevistar os dois para um trabalho, um projeto que ela está fazendo de relacionamentos duradouros. Como eles são duradouros. Você de cara sente a tensão sendo criada ali, porque as perguntas que deveriam ser tranquilas e fáceis de responder, elas parece que eles estão o tempo todo tensos com a resposta que eles estão dando. Desconcertados com a pergunta e sem nenhum preparo para o que eles se propuseram a fazer e meio que, pisando em ovos o tempo todo, um com o outro. Então as respostas não são sinceras, não são fáceis, e ali você vê que como é que tem a construção. Aí tem uma interação com um outro casal de amigos, que também mostra que um outro tipo de relacionamento, uma outra proposta de relacionamento, também tem seus perrengues, seus problemas. E aí a coisa chega no ápice do episódio com Spoiler? com uma revelação. Boa. Sem spoiler. Eu não sei o que episódio... Eu não sei o que é, mas eu ouvi que é um spoiler. É um spoiler. Não, eu tava preparando tudo e era um spoiler mesmo, você tem toda a razão. É que isso tem um impacto, e é uma revelação importante, e como eles encaram isso é o que vai ter um impacto. Mas ele é montado de um jeito... todo o começo do episódio é teatral, né? Ela vem pelo caminho inteiro com a assistente, a Jessica Chastain, né? O primeiro take é com ela entrando na casa em que eles vivem, de roupão, tirando o roupão, se arrumando, falando com a assistente, tomando um gole de água, entra, não sei o que lá, e aí action. E aí, então, esse primeiro caminhar, pra mim, não deixou eu mergulhar na trama inteira do primeiro episódio, assim. O primeiro... essa entrada dela com o action o tempo todo me deixou claro que tem a produção, o circo inteiro formado em volta. Sim. Né? É teatral, literalmente teatral.
teatral nesse caso. Então me deu uma reserva que eu não precisaria ter, né? É uma puta produção, tá super bem acabado. Os caras sabiam exatamente o que eles queriam tirar de cada cena. Os atores estão muito, muito bem. E aí você fica, tipo, o tempo todo lembrando que ali tem um iluminador, um cara pendurado numa câmera de algum lado, um negócio, tipo, o circo todo armado ali, que não era necessário, na minha opinião. Não, duvido que aconteça para a maioria das pessoas, mas para mim me pegou desse jeito. Mas é isso. A ideia pode ser pra dar uma aliviada na tensão, né? Tipo, você mostrar a artificialidade da coisa porque o assunto é pesado. Ou não? Não, é uma DR, é assim, é bem construída a tensão. A tensão, e é uma tensão que você fica querendo desarmar ela o tempo todo. Porque você fala, meu, comunica, filha da puta, pelo amor de Deus, cara, só senta e fala, abre. E mesmo quando eles comunicam, a sensação que você tem é que eles estão deixando de dizer coisa. E se eu tô sentindo que eles estão deixando de dizer coisa, eles sabem que eles estão deixando de dizer coisa. Então essa é bem esquematizado. Não acho que você e a Ascar vão trocar o Bergman pela produção da HBO, mas é uma produção que está muito bem feita. Tá muito Sendo legal. diferente o suficiente, talvez valha a pena. Assim, o que eu tenho interesse de ver é que junta essa coisa toda do Bergman com seu negócio super pesado, aí é difícil, assim. Tipo, é um incentivo a menos pra ver. Mas já respeito sem ter visto. Não é que eu acho que deve ser ruim, não. Mas beleza, Então é então... isso. Scenes from a Marriage na HBO Max. HBO Max, certo. Eu vou passar de uma coisa bem sombria e pesada para outra coisa sombria e pesada. Oba! Oba! Que é um filme que faz tempo que eu queria ver, nunca tinha visto, mas tá facinho aí no Netflix. Um filme chileno do diretor que hoje é um superstar, mas é um dos primeiros filmes dele, diretor Pablo Larraín, Acho que é. enfim, não sei exatamente como pronunciar o nome dele, mas é um cara, esse foi o primeiro filme que projetou ele internacionalmente, chamado Tony Manero, e que Grande. felizmente está na Netflix. Um filme de 2007, então no auge do cinema sul-americano, latino, com uma boa projeção, assim, que o Brasil estava com tudo aí, desde Cidade de Deus, nos anos 2000, o México já estava exportando o Inharito e mais um monte de gente, Cuarón, e o Chile representou aqui com esse Tony Manero aí, que é um filme que se passa nos anos 70, mais especificamente em 77, sobre um cara, acho que não diz que é Santiago, mas acho que é fácil dizer que é Santiago. Mas você nunca vê uma cena bonita da cidade, muito pelo contrário, é um filme em que tudo é muito feio, todo mundo é feio, os personagens são feios, o ambiente é feio, e é tudo de propósito feio, assim, é bem, tipo, repugnante. O filme foi feito em 16mm, para você ter uma ideia do nível de feiura que quis passar. Então, a imagem é meio escura, o grão tá cheio, assim, você pode dizer que é um filme que parece amador, mas não, é tudo pensado, é de propósito, assim. O protagonista é um cara que se especializa, o trabalho dele é ser o imitador do John Travolta, do Saturday Night Fever. Então ele se veste com a roupa, ele dança num restaurante, tipo como se fosse num centro de São Paulo super decaído, assim, que só vai gente, assim, gente com não muito dinheiro, com não muito apreço cultural, assim, só pessoal que vai para comer mesmo. E ele ensaia todo dia com outras pessoas e ele é o rei para essas pessoas. Ele é o cara que dança melhor do que todo mundo. É um cara com mais de 50 anos, assim, numa época que o John Travolta tinha menos de 30 quando fez o filme. Só que ele é visto pelas pessoas como um galã. E isso já... O filme tem esse estranhamento o tempo todo. Assim, você acha que o cara se acha um galã, as pessoas em volta dele acham que ele é um galã, mas ele não é. Ele é um cara muito triste e meio desprezível. Assim. Foi uma coisa que me surpreendeu no filme, que eu fui achando que ia ser uma comédia meio com humor negro, assim, uma coisa que talvez tivesse alguma coisa violenta no meio, mas não, o filme é
desprezível, assim, um personagem desprezível, tudo que ele faz é ruim, não é pra você gostar mesmo dele, e tudo bem porque tudo isso acontece num contexto que nunca é dito assim em primeiro plano. Tá sempre no fundo, você até escuta algumas coisas, mas não tá tipo o protagonista, o cara que faz o Tony Maneiro, que é o Raul, né, o personagem chama Raul, ele nunca trata do tema, mas você vê que é a ditadura do Pinochet na época mais violenta, que é no fim dos anos 70. Então o golpe acontece em 73 e a ditadura vai escalonando, crescendo, e nessa época é onde as pessoas estão sendo sequestradas, mortas, qualquer apoio contra o governo vai se dar mal. Assim, o que a gente teve no Brasil foi um pesadelo e o que aconteceu no Chile foi o triplo. Assim. Foi muito pesado mesmo. Argentina também, né? Mas assim, o filme ele se sustenta nisso, porque é uma história difícil, desagradável de ver, com uma coisa meio engraçada, porque o cara se acha de outra volta. A trama do filme começa com ele indo para um estúdio de TV, um esquema Silvio Santos da vida, de show de calouros, em que eles fazem um concurso de sósia. Posso fazer um parênteses rápido, só Diga. porque me ocorreu? Não é porque no Chile foi pior que diminui em nada o que aconteceu no Brasil. Não, pelo contrário, um E pesadelo. lembrando que nesses países a lei da anistia não aconteceu. Então, né? Tem. Eu vi uma charge esses dias que foi a primeira página de um jornal quando morreu o Videla, um dos argentinos. E a charge era a palavra Videla, só que o EL estava enterrado. Então ficava em cima vida. Porque a gente está aqui quando a gente está gravando, a gente está no momento em que tem gente sendo sommelier de morte de pessoas terríveis. Tem gente ruim morrendo e tem gente achando ruim quando a gente comemora a morte dessas pessoas. Mas é bom saber que em alguns lugares da América do Sul, em que aconteceu coisas terríveis, eles superaram, pelo menos em parte, essas coisas terríveis, prendendo enfim, os generais morreram na cadeia, que não foi o caso do Brasil em nenhum momento. Enfim. Mas voltando, Tony Maneiro, Raul. a trama, basicamente ele indo para um concurso de sósia num programa de TV bem brega, bem Silvio Santos mesmo, e é uma semana ali na vida dele. Mas recomendo demais, é difícil assim, um filme, você tem que estar no pique crítica social, assim, de política para ver, mas é um filme que não fala abertamente de política, tá tudo no subtexto. Maravilha. Filmaço, grande filme do Dificílimo de ser feito. Sim. Então, Tony Maneiro tá no Netflix, procura aí que tá. Não vai aparecer para você, a não ser que você ache a aba Cinema Latino, alguma coisa assim, mas Tony Maneiro é o nome do personagem no Travolta no filme, então, bota Tony, deve aparecer. E ele tá super em voga, né, o Larraín. Sim, porque agora, ele tá com o filme agora, que é o Spencer, baseado na Lady Di, na morte... na morte dela? Não, né? Não é. É antes. Não, é um trechinho da vida ali, uma semana na vida dela também. Tô querendo ver. Ele tem um filme muito bom chamado O Clube, que é sobre os padres pedófilos do Chile, que são mandados para um lugar, tipo, quando... Ao invés de prender os caras, a Igreja Católica vai manejando eles e colocam eles juntos numa casa da beira-mar, assim. E é sobre essa casa, assim. É tenso. Assim, não tem nada de violento. Ele mexe com nada, ele não mexe só com coisa light, né? E o outro filme que acho que a gente não falou é o Jack, né? Jack eu vi também. Eu não gostei muito do Jack, pra falar a verdade. Eu mas também não entendo. gostei muito. Mas não é sobre a Jackie Kennedy encarando a morte do John Kennedy. Também outro tema light. O Jack foi o primeiro filme em inglês dele, agora ele tá fazendo Spencer e tá fazendo outros também. A carreira dele tá deslanchando como deslanchou o Fernando Meirelles, assim. Talvez até mais pro mainstream. Mas ele é bom, ele é bem bom. Legal, então Tony Maneiro. Tony Maneiro Netflix. No Netflix. Então eu vou manter aqui no Netflix e vou ficar num tema mais light. Vou falar de dois especiais de stand-up, né? Filtrando muito, porque
porque pintou muita coisa bem, bem ruim de stand-up nesses últimos tempos no Netflix, especialmente quando você tem o hábito de assistir stand-up, eles vão jogando coisas na sua cara, às vezes que tá lá guardado faz um tempo, né? A gente tava, inclusive, comentando sobre isso, que um desses stand-ups é mais velho, né? Já tem uns anos aí, mas que eu só fiquei sabendo agora, porque pintou pra mim e Esse é o bom aparentemente ainda por apareceu cima, pra né? você também, né? Sim. Esse é, Tá é no um dos bons shuffle. que você vai falar. Eu só vou falar não, vou falar de dois que são legais, que são bons de ver. Um é do Harry Condabolo, Warn Your Relatives. Falei certo? Condabolo? Eu acho que é Hari, né? Hari Hari Kondabolu. Condabolo, Warn Your Relatives. E o outro é o Simon Amstel, Set Free. O Simon, ele é inglês, ele tem um humor um pouquinho mais peculiar. Ele vai contando como ele foi se livrando de pesos da vida dele ali, que passaram. Então é bem legal. São 3 etapas que ele faz. E depois você entende o estilo de humor do Simon, fica muito fácil de você acompanhar o que ele está trazendo e o jeito dele de contar as piadas dentro da história, né? Segue bem uma história. Ele preparou muito bem a história e aí o timing dele é muito bom dentro dessa história. O Harry, perdão, ele é meio que engraçado from the get-go, né? Tipo, assim que ele começa a falar, ele já tem um jeito engraçado, ele até fala sobre isso. Ele fala dele ser considerado meio que engraçado antes de abrir a boca, assim. E ele tem um jeito divertido de ver as coisas com uma... Você acha que ele vai ser meio que, tipo, inofensivo e ele tem um sarcasmo muito bem encaixado nas piadas. Então, do que eu tenho visto de stand-ups, eu acho que esses dois estão muito bem colocados. Tem muito stand-up porcaria que colocaram aí no ar, difíceis de ver, viu? Doloridos de ver. Agora, o David me deu uma dica aqui que eu vou tentar assistir e passar para vocês no próximo programa nosso, que parece que talvez seja até melhor que esses dois. Digo no próximo. Vamos manter segredo, então? Vamos manter segredo? Beleza. Não, você quer falar? Você assistiu? Não. É que eu não vi ele inteiro. Eu vi, tipo, do primeiro terço pra frente. Eu não vi o comecinho. Mas não vou falar, não. Vamos deixar pra próxima. Já tem 2 aqui, tá bom. Então, Hari Hari Kondabolu, Kondabolu Warn Your Relatives e e Simon Simon Amstel, Set Free. Ambos no Netflix. Isso. Beleza. Eu vou ficar no Netflix também, porque assim que eu acabei o Tony Maneiro, eu voltei a ver uma sériezinha nova do Netflix. Série de... Primeira vez que eles fazem isso, que eu saiba. De ensaio de cinema. Que é uma coisa que eu consumo muito no YouTube. E em podcast, assim, mas principalmente no YouTube. Que é uma série chamada Voir. Voir como noir, cinema francês noir. Que é tipo noir, né? Não é noir. Mas que nos Estados Unidos vira noir. E aí ficou Voir. Porque é sobre ver cinema. São ensaios produzidos pelo David Fincher, mas não dirigidos, não feitos por ele. Quem faz são, acho que 3 ou 4 pessoas, assim, e uma delas é o rei dos ensaios de cinema, que eu já vou falar, vai ser uma dica para isso também, que ele tinha um canal no YouTube maravilhoso, que o cara falava, tipo, 10, 15 minutos sobre um tema, de uma maneira muito inteligente, muito bem produzida, muito bem pensada. O nome do cara é Tony Zhou, é o nome chinês, né? Ele é americano, mas tem ascendência chinesa. Ele fazia uma série de... Ele tinha um canal no YouTube chamado Every Frame a Painting. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui no podcast em algum momento. Se eu falei faz tempo, porque chegou o momento que ele parou de fazer. Ele falou, galera, tô fazendo outra coisa, não vou mais produzir. E uma das coisas que ele estava fazendo era essa série, Voar. Ele dirige 2 nesse caso aqui. Mas não tem só ele. Então tem o Tony Zhao, escreve com Z, Tony Zhou, né? Mas fala Tony Zhao. Mas 2 caras que escrevem para cinema na internet, assim, os caras bem bons. Um cara chamado Walter Chaw e um cara chamado Drew McQueen, que se você tá no Film Twitter, né, que falam, se você segue gente de cinema no Twitter, você deve já ter ouvido falar desses caras, eles estão em podcast, vira e mexe também. E os ensaios são sobre vários assuntos, assim, relacionados com cinema e com
a relação que você tem com o cinema. O primeiro é sobre o filme Jaws, né, o Tubarão. E é sobre... quem faz é uma... Quem escreve e narra o ensaio é uma mulher chamada Sasha Stone, que eu não conhecia. E ela fala da experiência dela, quando ela viu quando era criança, e desenvolve isso para falar de blockbusters. Mas não é só isso, essa relação pessoal, assim. O que eu vi, especificamente, é o do Drew McQueen, que eu vi logo depois. O que eu vi logo depois do Tony Maneiro é um do Drew McQueen, que é o terceiro episódio, chamado But I Don't Like Him, em que ele fala sobre o amor dele pelo Lawrence of Arabia e sobre outros filmes em que o protagonista é desprezível. E casou perfeitamente com o que eu tinha acabado de assistir. Tipo, eu acabei o filme, o Tony Maneiro, que não é muito longo, e aí tinha um tempinho ainda antes de pegar no sono, e eu pus isso aí. Então, mais uns 20 minutos foi só sobre isso. E o cara falou perfeitamente como que o cinema dos anos 70 evoluiu essa ideia do antagonista, do protagonista desprezível, que você realmente no final você não precisa concordar com o protagonista. Esse é um dos episódios. Mas cada episódio tem um tema nesse sentido, assim. São todos muito bem escritos, muito bem produzidos também, afinal tem o David Fincher por trás aí para dar o nome. Mas a galera que escreveu é boa. São poucos episódios, são 6 episódios só. Cada um tem no máximo 20 minutos. Mas se você gosta de cinema, assim, de pensar cinema, esse é um ótimo começo, assim. É bem, bem legal mesmo. São 6 episódios que você vai ver, não precisa ver tudo de uma vez, porque também cansa ficar pensando muito, assim, intelectualmente em cinema. Mas corre aí. Se você gosta desse podcast, os insights que esses caras têm são melhores do que os que a gente tem aqui. Então a série chama Voar, escreve V-O-I-R. Se você não pegou alguma coisa que a gente falou aqui, inclusive o nome dos caras ali do stand-up que o Mário acabou de falar, dá uma olhada na descrição do episódio que está escrito e tem o link do IMDb para tudo. Então isso é Voar do Netflix. Então, o meu próximo, eu vou voltar para HBO Max. Eu vou falar de uma série que eu tô muitíssimo atrasado, a série de 2016. Eu só comecei agora. Mas é a série que andou para que I May Destroy You, Sort of e o resto pudessem correr. É a Gum. Insecure. Unsecured. A Insecure é da Issa Rae. E a Issa é desses fenômenos, né? Essas histórias que a gente conta para as pessoas de tipo, é possível. A Issa Rae fez e as outras pessoas podem fazer. A Issa Rae tinha uma web series no YouTube que chamava Awkward Black Girl, ou The Misadventures of an Awkward Black Girl. Ou no YouTube ela estourou, né? São 12 episódios, se eu não me engano, a primeira temporada. E aí o Pharrell gostou demais e levou ela para uma plataforma que ele tem e produziu a segunda temporada dela. Desse Awkward Black Girl, ela levou para o Insecure, que é uma série da HBO que meio que acompanhou a vida das pessoas por um tempo. É HBO mesmo, tá na HBO Max, mas deve tá no NetNow, tá em todos os lugares, porque é aquele esquema antigo que todos nós gostamos, eu acho, que abre com a tela chiando e aparece o HBO naquele fundo chiado do old school que a gente aprendeu a gostar com Sopranos, The Wire e todo o resto. Então, acompanha a vida de uma mulher, né, uma menina se tornando mulher, que tá travada também, tá tentando ser a melhor profissional que ela pode, tá tentando ter um relacionamento estável, bom, mas ela tá com um cara que não tem futuro, um cara que, tipo, passou os últimos 4 anos tentando se acertar na vida, mas não fez nada, passa o dia assistindo TV, comendo Cheetos, num trabalho que ela é meio que o Tolkien do trabalho, é uma ONG para mulheres negras, para o desenvolvimento das comunidades e para tudo isso, em que ela é a única negra da ONG inteira. Então eles meio que usam ela para ir falar nos lugares onde precisa, mas que realmente não sabem com quem eles estão se comunicando. E as coisas mudaram, a mulher criou a ONG na melhor das boas intenções possíveis, mas não está preparada para como é o mundo hoje. Então, enquanto isso, no meio de tudo isso, ela também faz rap sobre tudo quando ela tá no banheiro.
E essa é a premissa inicial da série, que é uma série que vai ganhando outros contornos pelo tempo. Tudo que eu li e ouvi sobre é que ela vai cada vez ampliando mais o espectro que ela aborda e como ela aborda e dando mais espaço para que séries como essas que a gente falou hoje possam existir. Legal. Então, Então, série da Issa Insecure. Rae, Insecure na HBO Max. Isso. Beleza, eu vou falar só de mais um aqui, porque a gente já tá longo no assunto aqui. Nas dicas. Que é um filme dos irmãos Coen. Não, um filme do irmão Coen. A gente teve o Matrix Resurrections aí, que teve a De uma irmã separação Wachowski. das irmãs Wachowski, e agora a gente teve a separação dos Coen também. Não porque brigaram, só resolveram fazer um filme separado. E que é o filme novo da Apple TV Plus, chamado The Tragedy of Macbeth, que é uma adaptação direta do Macbeth mesmo, tipo, sem tirar nem pôr. Quer dizer, tirando, porque o filme é curto, o filme tem 1h40, uma coisa assim, 1h50, então não tem a peça integral, não. Mas eu achei, assim, eu não sou nada especialista em Shakespeare nem nada, mas o Macbeth foi o que eu mais vi em várias adaptações, vi no teatro também. É uma peça que, do pouquíssimo que eu conheço, é a que eu conheço um pouquinho melhor. E assim, o que precisa tá lá, assim, basicamente. A diferença dessa montagem aqui, dessa versão, De cara. começa o Denzel Washington faz o Macbeth e a Lady Macbeth é a Frances McDormand. Então, Isso já chega chutando uma porta aí, né? Primeiro que é um elenco blind casting, assim, né? O Denzel Washington negro, e além disso eles são mais velhos. Geralmente o Macbeth é feito com uns 30 e poucos anos, aquele casal que está tentando subir na vida corporativa e para isso mata o chefe. E aqui os atores já têm mais de 50, né? Então eles estão fazendo um casal mais velho, mais estabelecido. Isso muda um pouquinho, não muda o texto está ali, eles mudaram uma palavra que não está no texto, porque tem uma hora que o Macbeth fala para Lady Macbeth alguma coisa do tipo, na peça original ele fala que você só tem herdeiros homens pela coragem, pela virilidade, não sei o quê. E como aquela é mais velha, eles mudaram para que você só tivesse tido herdeiros homens, uma coisa assim. Foi a única mudança de textual. Uhum. O resto, o texto tá todo não, mas o texto que tá lá é o texto da peça original mesmo. E o que chama a atenção nisso, além dessa história do casting, é o visual. Primeiro é preto e branco, é mais um filme da A24, daquela produtora. E é mais um filme da A24 em preto e branco e na janela 4x3, não é widescreen. Então é uma tela quase quadrada, assim, um retângulo pequenininho. Que já o Lighthouse é assim, tem a A24, o A Ghost Story é assim, tem vários filmes que essa produtora gosta de fazer desse jeito, que não tem muito motivo, mas beleza, aqui ficou muito bonito. Então, o filme preto e branco e os cenários são super artificiais. Eles não estão um teatro necessariamente, mas eles estão parece num filme expressionista alemão. Tem linha de contraste super aparecendo, os cenários são meio tortos em alguns momentos, e é todo um lugar muito frio. O castelo parece uma casa de concreto armado brasileiro, assim, mansão que tá na Casa Vogue. Falaram que isso é muito bom e muito complicado também, né? Assim, o quê? Que não é naturalista? Mas que é muito bom, é Mas, super pô, bonito. é uma peça de teatro, cara. Tipo, Sim. você vai esperar que vai ser naturalista? Não é. As pessoas... É Shakespeare, não só é uma peça de teatro, como é Shakespeare. Que é a arte pela... Não é arte pela arte, mas o rebuscado tá lá no nível 11, assim, tá... É para ser rebuscado mesmo, porque tem ali as camadas e camadas de sentido em cada palavra que eles usam, de cada jeito que eles usam. O Denzel tá super dentro da artificialidade do Shakespeare, ele tá super natural, tipo, as coisas saem da boca dele, você acredita que ele tá acreditando naquilo tudo ali. Tipo, é um papel para um grande ator mesmo e feito por um grande ator. A Lady Macbeth também tá ótima, ela é sempre boa, né? Ela Sim.
eu senti falta de uma ênfase em algumas cenas que são marcantes pra mim, dela especificamente, que eu achei que o filme foi meio rapidinho, assim, mas assim, filmão, um grande filme mesmo. Outro último destaque que eu vou falar aqui é As Três Bruxas, que são feitas por uma atriz só, uma senhora mais velha também. Incrível. Assim, você vê, a hora que ela aparece, a primeira cena você já fala, puta que pariu, que louco, assim. O jeito que ela se mexe, não tem um efeito especial, assim, CGI, nada, mas tem muito truquezinho de câmera, coisinha pequena. Tipo, ela aparece uma pessoa só, mas ela tá num reflexo, ela tá, tipo, perto de um lugar que tem uma água, e na água tem três. Não tem uma só, sabe? Mas quem Legal. efetivamente fala é uma só. É filmão, assim, filmão. Mas também ele é só uma peça, não é. Não vou dizer que não transcende, assim, mas não vai esperando nada além do Macbeth. Não é porque é um filme de um dos Coen que. Tô esperando um Lebowski aqui no meio. Não. O filme é aquilo ali mesmo. É uma grande produção, muito bem feito, mas tá dentro dos limites dele ali. Então Legal. vale bem a pena, tá na Apple TV Plus, chama The Tragedy of Macbeth. Não é só Macbeth. Tava lá, tá na lista desde que saiu, porque, né, você já vê ali o posterzinho do Denzel, preto e branco, Macbeth, você fala, ei, rapaz, deve ser bom, É bom. deve ser bom. Vou fechar aqui em 20 segundos ou menos, Opa. e vou falar de um lançamento de uma série do Netflix chamado Archive 81, 81. Hum, O Arquivo 81 é uma série, acho que em 10 episódios, boa, até facilmente, assim, facilmente boa até o oitavo, assim, muito boa até o oitavo. E aí o nono é um pouco pior e o décimo é um pouco pior, mas faz parte. Vale a assistida, vale E a assistida. Netflix. Clássico É, Netflix, né? Longo demais e acaba meio mal. uhum. É uma série que vai te, é uma série de terror e primeiro de suspense e depois de terror, em que um cara é contratado para recuperar fitas VHS que sofreram danos num incêndio. Elas estão num estado tão precário que elas não podem ser trazidas para Nova York, onde o cara mora, o cara contratado. Ela tem de ser trabalhada onde elas estão, que é um ambiente super estéril, no máximo possível, tal. Uma casa no, acho que provavelmente tipo ainda no estado de Nova York, um pouco mais para cima de Nova York, mas no meio de um bosquezinho, sem nenhuma casa próxima, tendo de dar uma bela andada de bicicleta para chegar até a cidadezinha mais próxima. Bem isolada a casa, com uma construção que, assim, boa parte dos episódios em que mostrava um pouco mais da casa, eu pensava, mas quem cacete faz uma casa desse tipo? Por que toda a iluminação é para cima nesse cacete dessa casa e não para baixo, onde as pessoas estão? Por que tudo é tão estéreo mesmo, né? Tipo, é tudo paredão de concreto. Meu Deus. Então, por muito tempo eu fiquei numa discussão sobre isso interna, mas assim, os atores também, a premissa é interessante, é bem feita. Essas fitas, elas eram da década de 90 e elas sofreram esse incêndio foi na década de 90 e está sendo restaurado agora. Elas passaram um tempo sem ninguém ter acesso a elas e finalmente tiveram, então o pedido foi para elas serem restauradas. Tem E o várias cara vai brincadeirinhas, assistindo e vai vai descobrindo que assistindo tem uma coisa por trás. e que para fazer o gancho, para você ir assistir, ele descobre que tem uma coisa por trás, tem um motivo para pedirem para restaurar essas fitas e que esse motivo talvez cruze com um pouco da vida dele também. Hum. Tan, tan, tan. Muito E bem. é isso. Archive Archive 81. 81, Netflix. Pelo menos até pouco tempo estava em primeiro lugar no Netflix mundial. Não no Brasil, mas no mundial aí. Sim. Vá com essa ressalva só, né? Podia ter acabado antes. Mas tá direitinho. Beleza. Vamos Bom, pro prato principal? vamos lá. Então vamos falar do Station Eleven, série nova da HBO, minissérie, né? A princípio não tem mais. Eu acho que acabou. Será? O livro acabou. O livro acabou. Mas o Leftovers Isso, também era o livro e acabou.
Primeira temporada do então, Leftovers era o livro inteiro. Isso nunca impediu, né? Isso nunca impediu a HBO de nada. O livro acabou, foda-se. Bom, como a gente falou lá no comecinho, Station Eleven é uma minissérie. É uma minissérie sobre uma pandemia, baseada num livro, né? Sobre uma pandemia que dizima a população mundial, salva pouquíssimas pessoas e se divide entre o momento da pandemia e 20 anos depois, com o futuro pós-apocalíptico ali só de quem sobrou. E você vem me dizer, porra, falar de pandemia no meio de uma pandemia, você tá passando mal? Complicado isso aí. E aí, quando não falar de pandemia, você tá falando de pós-apocalipse de novo. Acabaram de falar de Why the Last Man, vira e mexe a gente fala de Walking Dead, a gente vive que tudo é pós-apocalíptico, tem o The Last of Us, que chega de história de pós-apocalipse, né? Porra, eu concordo. A gente referenciou aqui o próprio Leftovers, né? Então, a gente fala sempre de Leftovers, tem 2 episódios de Leftovers. E aí, chega de pós-apocalipse? Eu tô de saco cheio de história de pós-apocalipse, de verdade, eu tô. E eu também não tô numa cabeça boa pra ver uma série sobre pandemia. And yet... Here we are. Here we are. Tipo, apesar disso, que são empecilhos assim grandes e temáticos, né? Poxa, o assunto do negócio, a série é tão bem construída, tão o como é melhor do que o que. Não é porque não é que não dá pra fazer uma história boa de pós-apocalipse. Dá, é que é muito clichê, né? Tipo, virou clichê já. Mas a série segura. E a série segura de falar de pandemia de um jeito em que valeu a pena, assim, mesmo assim. Assim, doeu, foi difícil, foi incômodo. O primeiro episódio é pesado já nesse sentido, porque tá muito perto do que tá acontecendo com a gente. Só que na série é pior, né? Felizmente na série é pior. Mas ainda assim, e assim, dá pra citar vários motivos por isso, né? Pode ser... Tem uma coisa boa na série, que a gente teve de sofrer e a série não teve. Não tem negacionista. Né? Não dá tempo de negar. Não dá. Mais ou menos, né? Vamos falar disso quando a gente falar Vamos falar. Bom, então, já vou dizer assim, a série, a gente tá falando como assunto principal porque a gente, no mínimo, gostou, no mínimo achou interessante, o suficiente para falar. Então, é uma série muito bem feita. A gente falou, do Patrick Somerville, que é um cara que veio da escola do Lindelof, de escrita, escrever pro Leftovers, e fez outras coisas igualmente interessantes, assim, ele faz aquela série Maniac do Netflix com o Jonah Hill e a Emma Stone. Então dá pra ver que o cara, tipo, ele não escreve qualquer coisa, assim, o cara tem um cuidado. Então ele adaptou esse livro e chamou, com o dinheiro da HBO, obviamente, chamou vários diretores muito bons, gente que dirigiu Game of Thrones, dirigiu Carnivale, dirigiu um monte de coisa assim, e os diretores muito bons mais novos, tipo o Hiro Murai, que é o cara que fez várias coisas do Atlanta e que faz sempre tem sempre um estilo visual muito forte, muito impactante, assim. Ele fez aquele clipe do Childish Gambino, do This Is America, né? Uhum. E botou um elenco muito bom, né? Então a série começa com o Gael Garcia Bernal e tem mais gente, tem a Mackenzie Davis, tem Himesh Patel, do Yesterday. Tá no momento, bem, né? Tá no grande momento dele e ele tá muito bem na série. Especificamente ele. O Himesh Patel, ele tá no Don't Look Up, né? Que falamos aqui também, falamos muito mal aqui também. Mas tá aí, né? Tá na crista da onda, tá no Tenet. Sim, tá no Tenet. Tá enfim, decolando. Então, uma grande produção, meio difícil de ver pelo momento que a gente tá. Vale muito a pena ver, assim, na minha opinião, porque ela vai falar sobre... Ela não vai falar sobre como viver na pandemia, como viver no pós-apocalipse. Ela vai falar do porquê viver no pós-apocalipse. Acho que isso é uma diferença para o mainstream, assim, tipo série de Walking Dead, assim, que vai focar no
como que a parte política e os embates de grupos, e essa série ela vai um pouco mais para a parte artística da coisa, de como que a arte é importante, como que as relações humanas são importantes. A série chega a ser piegas em alguns momentos para mim, assim, mas É eu, mesmo? eu achei algumas partes assim, mas eu acho que ela segura. Eu Acho que achava ela tão fica no... bonita que eu não fiquei Então, nem... é esse bonita, né? Esse a linha entre o bonito e o piegas às vezes tipo, às vezes sobe a música, sabe? Uhum. E é bom, sobe a música é legal, assim, mas tem aquele quesinho que às vezes pode ficar com o pezinho no piegas, assim, mas eu acho que segura. Eu acho segura também. Eu acho assim, é uma série. Agora, para você que tá ouvindo aqui a gente falar e você ainda não assistiu e vai parar no momento dos spoilers, você vai ter um problema que eu não tive de passar por isso e eu acho que o Davi também não, porque eu fui com expectativa zero para essa série. Eu Eu também. ouvi um, eu ouvi um podcast de tipo 12 minutos falando sobre ela e marquei. Falei, ah, legal, vou assistir, vou assistir. Aí cheguei em casa e adicionei ela para minha lista de coisas que eu queria assistir na HBO Max. E esqueci por um tempo. Eu não fui assistir direto em seguida. Então, tipo, quando eu cheguei nela de novo, não sabia o que esperar, conhecia, lógico, né? A Mackenzie Davis, o Himesh Patel, o Gael. Você ouvindo aqui a gente falar e falar bem da série, a expectativa não vai ser igual. Então, até quero que, se você puder, fala pra gente depois o que você achou, né? É. Indo já sabendo o que esperar da série. Eu vou te trucar. Você falou que eu vi um podcast de 2 minutos, eu li um tweet. Será um tweet. E eu li só o tweet, mais nada. De um cara, de um crítico de TV muito bom, falando, com o link pra resenha dele que eu não li. Mas o tweet já dizia que era fantástica, e aí eu, beleza, botei na minha cabeça, assim, anotei, essa série é fantástica, vamos tentar. E eu vi um episódio, tipo, na praia, com o laptop no colo, e eu E falou, não, falei, precisa não, assistir então, isso na TV. mais ou menos. Eu falei, puta, falando de pandemia, cara, não sei se eu aguento, não. Aí eu desencanei. Aí eu desencanei por Hum, umas 3 semanas, assim, talvez mais, um mês. Aí começaram a falar, começaram a falar. Aí eu falei, então vamos tentar de novo. Não é que não gostei, não, é que tava difícil de ver. História de pandemia, no meio da pandemia, tava difícil mesmo. então, algumas coisas eu pesquei desses 12 minutos, mas foi assim, até para explicar a série foi difícil, porque tem um quê visual importante nela, né? E É uma coisa que a eu, gente já deu spoiler aqui, que é uma coisa que só acontece no final do primeiro episódio, é que você foca no 20 anos depois. Isso eu não sabia. sim, Pra mim, a série inteira era a pandemia. uhum. Mas aí a última cena do primeiro episódio é 20 anos depois. Fala, e assim, não fica no 20 anos depois, ele vai e volta, mas ficam esses 2 períodos aí. Não é só um Não, nem só outro. ele quebra, na verdade, em outros momentos, né? Você tem outras situações, você tem algumas cenas antes da pandemia, você tem algumas cenas mais 2 anos dentro da pandemia, e você tem essas duas sequências principais, do momento em que acontece e do momento e 20 anos depois. É uma série que o visual dela é muito difícil de explicar, porque eles trabalham com o que sobrou, né? Então, você vai acompanhar, nesses 20 anos depois, uma trupe de teatro que continua levando a arte para as pessoas. E elas são extremamente esperados, né? Teve uma grande... Assim, além de matar esse número absurdo de pessoas, você tem tudo que acontece depois disso. Então, toda a nossa estrutura de vida hoje, ela depende das pessoas estarem nos lugares fazendo o que é esperado delas e acompanhando que essas coisas continuem. Então, por quanto tempo depois de 99,99% das pessoas morrerem, o gás encanado vai continuar chegando, a eletricidade vai continuar funcionando, a internet vai continuar funcionando, a TV vai ter alguém apresentando alguma coisa. Quanto tempo antes da sociedade que a gente conhece despedaçar? Pois é.
Acabou, né? E Basicamente acabou. E aí a Traveling Symphony traz, assim, mostra como que funciona a sociedade nova, mais ou menos, que é super primitivo e tal, mas o foco não é isso, não é mostrar mecanicamente como é que pode, não é uma ficção especulativa de como o mundo seria se acontecesse isso. Tem essa ideia também, claro, mas o foco não é esse. O foco é o que as pessoas estão fazendo para viver e por que elas estão vivendo. Então, acho que dá para, antes a gente entrar em detalhes, acho que basicamente é isso. Uma série que vale muito a pena, toma cuidado com os temas. Se você está com trauma de pandemia, como todos estamos, mas se você tem um trauma especialmente grave com a pandemia, talvez espere um pouco para ver, isso. porque vai A, acabar, uma hora vai a acabar. própria autora do livro falou em 2020, ele, tipo, abril ou maio de 2020, sobre o livro dela, falou: talvez essa não seja a melhor hora para ler meu livro. Detalhe, a Quando você história do tem. livro se passa em 2020. Ai, ai, Eu não ai. tenho certeza se o livro sim, mas a série se A série passa. sim. A pandemia acontece em 2020. E a história acontece em 2020 e 2040. Ou, E né? o Eles não contam 2040, eles contam o ano 20, porque, né? é, Se tem uma coisa que dá pra pós-pandemia. zerar o calendário, é isso. Então ela não é uma série fácil por causa do tema. Não é uma série fácil porque ela vai costurando histórias, mas ela é uma série muito bem interpretada. A trilha sonora é uma delícia a maior parte do tempo. Sim, Tem é bem uma emotiva. música que destoa e que, sei lá, pra mim me marcou muito. Começou a tocar, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas tem sequências muito tensas, muito de te deixar na ponta da cadeira. É uma história muito bem contada, muito bem atuada. Eu acho que isso é importante e bonita. Eu não acho uma série perfeita, não. Eu tenho meus problemas com ela que eu vou falar quando a gente entrar em spoilers. Mas onde os altos são muito altos e os baixos não são muito baixos, não. Acho que mesmo os problemas que ela tem não, tipo, não tira o mérito da série, não tira o merecimento dela de ser vista. Pra quem lê o livro, Então, posso não te li. adiantar. Não Pra li, quem leu, eu posso te adiantar só uma coisa. Tem uma mudança no fim. sim. Também li sobre essa mudancinha aí, vamos falar. Uhum. Mas, assim, eu tenho visto quem leu o livro, tem alguns amigos que leram e, assim, tá todo mundo falando que a série é melhor que o livro. É uma coisa, de novo, leftovers da vida. Que as Sim. mudanças são boas e tal, mas a gente chega lá. Então, tá aí a recomendação. E agora a gente pode entrar um pouquinho mais a A fundo fundo. na parte de spoilers. Então, a partir de agora, spoilers para Station Eleven. Qual a música que você falou que destoou? Stay, da Lisa Loeb, mano. Porra. You say I Ah, only hear what I want to. Eu adoro a música, mas na hora que começou eu falei, foi meu Deus, estranho, a foi trilha estranho. tava super. Tipo, outro tipo de música. Tudo bem, não. Tá de boa. Eu gosto da Lisa Loeb, gosto de Stay. Tá tudo certo. Vambora. Tá. O que você quer falar aí de trama? Então, a princípio, a gente não vai ficar falando de episódio por episódio, não, mas o mote da série é o Gael morrendo no King Lear lá. Shakespeare Uhum, de novo, né? Aliás, uhum. Não, esse eu gostei episódio que tá você cheio de falou de Shakespeare. Macbeth. Então eu É, queria meio que por isso também. E o Jivan, personagem do Hamish Patel, sendo o único da plateia inteira que se prontificou a fazer alguma coisa mesmo sem saber. Então ele disse que era médico e foi lá e fazer mesmo não sendo médico. Parece que no livro estava ele tava estudando para ser paramédico. Mas eu achei ótimo que aqui ele não não, tem, ele só a irmã dele que é médica. médio. E ele fica meio que por tabela, assim. Ele acha que ele tem o dever. Então, tem uma questão dele ser uma farsa, de certa forma, mas é um cara que
faz o que precisa ser feito. Ele é um personagem... Eu achei o personagem dele muito interessante. Ele é interessante mesmo. E eu achei uma grande falha da série é que a série esquece ele. E é uma questão, né? É uma questão quando ele desaparece da série por sei lá, um certo número de episódios ali, acho que 2 ou 3, Acho que até mais. Assim, aí ele aparece em flashback, mas ele não aparece no presente, né? Em 2040. Sim, porque eu acho que aí o livro esquece dele também. Aí não sei. Então, porque o que tem de diferente, pelo que eu entendi, é que ele volta pro reencontro, né? Na série. Na série. E no livro não? Esse Ele não volta? reencontro, né, não volta. Então, Mas tipo, ele é mencionado, pelo menos, será? Ou ele só some? Não, ele só some. Assim, claro, deve ter. Ele desaparece no momento que ele desaparece. É que, se eu não me engano, ele não tem a Kirsten com ele. Eu tava lendo sobre isso. Eu acho que é só ele e o irmão. E a falta que faz a irmã pra relação dos três. E aí eles fica como um trecho de alguma coisa que estava acontecendo em paralelo. Poxa, legal, não sabia que não tinha essa relação dos dois. Eu acho ela é o centro da série e eu acho que é um problema da série quando essa relação fica esquecida. Sim. Sim, eles montam uma coisa muito legal. Tipo, super tirei do chapéu, né? Porque toda a cena, toda a sequência do teatro é tipo um mega what if de uma situação absurda. Sim. Porque o ator principal morre no palco. E assim, eu tive algumas experiências engraçadas. E agora, quando você falou que ele é o único que se voluntaria e fala que é médico, mesmo não sendo, e vai até lá, é interessante porque ele é o cara que percebe. Você tem algumas pessoas que agem de jeitos diferentes, né? Eu tava uma vez numa convenção e um cara. Uma convenção de. Uma Comic Con. E um cara vestido de coringa caiu no chão e começou a estrebuchar. Eita. E a minha primeira reação foi achar que aquilo fazia parte de uma cena que ele estava encenando ali. Eu demorei exatamente o tempo de um cara perceber que aquilo não era uma encenação e pôr o cara de lado, né, que é a primeira coisa que você faz, para entender que aquilo não era uma encenação. E todo mundo em volta, ninguém além desse cara fez isso. Então, tipo, quando acontece isso no teatro, eu falei, é possível. Alguém que Sim. tipo, não fica só em choque pelo que tá acontecendo, mas ou não acha que aquilo faz parte de uma cena e vai além para perceber que o cara tá passando mal e tentar correr para resolver. Sim. Mas aí ele pegar a Kirsten debaixo da asa dele e levar ela até a casa e tudo mais é um stretch, né? Então, é que tá tudo a raiz tá toda nessa ação dele, porque ele é um cara que não quer muito fazer essas coisas, que não sabe fazer essas coisas, não tá preparado, mas ele olha pro lado e ninguém tá fazendo, então ele vai fazer. Ele faz. É assim, isso. É uma qualidade, mas também é um defeito, porque é um cara que não tem técnica, ele pode atrapalhar, ele pode matar alguém, ele podia ter dado tudo errado com a Kirsten. E é uma coisa que se paga no final da série. O episódio que eu mais gostei da série toda é o episódio 9, que é o episódio dele no hospital da maternidade. Achei super bem amarrado com esse começo, porque ele faz a mesma coisa, ele fala que é médico do impulso, e isso causa todo o transtorno da separação dele com a Kirsten. Sim. E tem toda a história no hospital, que é super interessante, que não tem uma repercussão no resto da história. E eu achei um problema em que ele, justamente isso, que no final, ele é o médico, é legalzinho, assim, é bonitinho do ponto de vista literário, de fechar uma historinha, mas ele tem muito pouco impacto. Tem. Ele Eu acho encontra que ela no final ali e tem aquela conversa e só. Ficou meio... Aí talvez entra no piegas, assim. isso foi uma escolha mesmo, porque eles podiam ter feito uma história de ships passing by, né? Tipo, dois barcos passando um pelo outro. Sim. E acabou. Daquele momento, no começo da pandemia, nos primeiros 90 dias, nos primeiros 2 anos, ela dividiu a vida dela com um cara. E ela nunca mais viu o cara. E é isso. Faz parte da vida. Sim, mas é muito louco como que essa mudança em relação ao livro
ela tem uma importância para a personagem da Kirsten, né? Porque Total. a vida inteira dela tem a raiz ali no que ela fez quando ela estava no apartamento, desde a questão dela ter uma culpa ali que ninguém sabe muito bem o que é, até você descobrir que ela se sente culpada pela morte do Frank, com a relação dela com as facas, com ela não confiar em ninguém, tá tudo ali, o começo é tudo ali naquele apartamento. Sim. E se você não Isso é tem isso na muito bem montado. história, você tem que criar de outra forma, né? E aí eu não sei como é que é no Como é que livro. isso tá no livro, né? Eu fiquei também com essa pulga atrás da orelha pensando, cara, eu vou ter de ver. Como é que o cara fez, como é que a Sinclair fez, né? O que ela colocou no livro para dar toda essa base, essa profundidade para Kirsten. Sim. Uma coisa que eu gosto muito de pensar na série é como a série começa com o personagem do Gael Garcia Bernal morrendo e ele é presente na série inteira, porque Sim. todas as pessoas giram em torno dele de alguma maneira. E ele não é uma pessoa especialmente Não é iluminada, especial em né? nada, Ele é não? um ator de Hollywood que está tentando se mostrar artístico fazendo Shakespeare, né? Sim. Trai a esposa e tem Ele não filho tem com a nada outra. de especial. Ele Sim. só é um pouco que a Isabela? Não. Elizabeth é a que casa com Elizabeth, ele isso. depois. Isso. Um pouco que a Elizabeth fala pro Clark, né? Que, tipo, naquele momento ali de raiva, de como o Clark queria ser ele, porque o Clark, para ele conseguir fazer qualquer coisa, era uma briga, ele tinha de se esforçar demais e tudo vinha fácil Sim. pro Arthur. E também um pouco do que o Clark fala pro Arthur naquela discussão que eles têm. Tipo, você não devia ser grandioso. Você não Sim. devia, você não tem nada pra ser grandioso. E ainda assim você é. Ainda assim você arregaça no papel. E aí, tipo, E você ele vê. ainda tem sorte de morrer antes da pandemia. Ele tem a sorte de morrer antes da pandemia. Mas a história foi escrita por uma mulher que nunca deixou de amar ele. A história do Station quadrinho, Eleven. Station É, Eleven. do quadrinho, a Miranda. Aí tem a Elizabeth Tyler, que é o filho dele. A Kirsten, que é a understudy dele, que era a parceirinha dele. Que, tipo, o Worship, né, de certa maneira, a graphic novel. Sim. Tipo, porque veio do Arthur também. A última coisa que ela tem do Arthur. Sim. Claro que a história em si é muito boa, né? There is no before. Então, aí a gente vai ter que conversar. Você falou do Tyler. Primeiro, tem um momento de auto-reflexão ali, uma hora que o Divan, tipo, abre o quadrinho e lê, tipo, uma frase e fala fucking pretentious, assim, é muito pretensioso. É Apesar de ser muito. um trabalho de amor da Miranda, que ela precisava fazer porque era a única coisa que ela tinha pra se expressar pra ela mesma, não era nem pra ninguém ver. Então, tipo, foda-se que tá pretencioso, não é que ela quer se mostrar pras pessoas, é ela ali. Então ela fez aquela história que a gente nunca sabe exatamente o que é, né? A gente só tem ideias de algumas coisinhas que acontecem. A própria Estação 11, eu pelo menos não tive muita noção do que era essa Estação 11. É Sim, a sim. nave que ela tá viajando, é o lugar que o astronauta, né, que o Captain Dr. Eleven? Ah, Dr. não, Eleven Captain. tá. É Doctor, né? Doctor. Dr. Eleven e o Captain alguma coisa, que eu não lembro. Enfim, não importa, né? Mas, assim, é uma coisa... É dela, e é pretencioso mesmo. É uma coisa que vira um texto sagrado pra Kirsten de um jeito e pro Tyler de outro jeito. Uhum. Né? Que ele realmente transforma numa religião, num culto. E meu problema com a série como um todo, assim, eu acho que é o personagem dele, assim. Eu acho que ele pirar e ficar nessa história do There's No Before é uma coisa. Agora, o jeito que ele coopta as crianças e traz elas para aquele culto, eu acho que faltou bastante coisa ali. Eu acho que faltou você descobrir por que as crianças precisam... Que buraco que esse cara tá tapando? Uhum. Sabe? Aonde que a história da Station Eleven tá servindo para trazer as crianças para uma coisa que elas querem? Porque elas só vão atrás dele porque elas são post-pan. Elas são
Elas nasceram dentro da pandemia, depois da pandemia. Elas não sabem como era a vida antes. Uhum. E elas estão de saco cheio que os adultos só falam do antes. Uhum. Mas é isso? É só isso? É só elas estão de Eu saco acho que cheio? Qual não. que é a angústia, né? Tem Eu que ter acho, uma angústia então, muito grande. eu acho que é o que ele oferece, né? O que ele Não, oferece? não necessariamente a angústia em si, mas eu acho que, assim, não, a gente não vai saber. Isso aqui é tudo Sim, especulativo, eu porque a sei. série realmente não trabalha isso e a conversão é muito rápida, aparentemente, né? É Então, uma e esse é o coisa meu assim, problema. Eu acho que claro. pra você fazer o que ele faz, que é usar. Pô, a cena da morte do David Cross lá, das crianças bomba, Oh, yeah. nossa senhora. Tipo, aquilo ali pra mim é um ponto alto da série, mas também é o ponto de no return pro personagem do Tyler. Sim, Não tem como ele se redimir daquilo. não. Não tem, é impossível. E a série bota ele redimido no final. No final ele sai bonzinho, ele sai, eu conversei com a minha mãe, finalmente eu me abri pra ela e agora eu não vou mais explodir esse aeroporto e a série acaba com eles indo embora felizes. E ela indo junto, a mãe. Uhum. Eu acho que ali foi cagada. Assim, pra mim, ou você não põe a cena das crianças bomba lá no começo, você só ameaça, ou O momento tem que ser mais catártico, né? O momento tem que ser uma catarse maior é, para ele mudar, para ele poder ser redimido. assim, na boa, eu acho que não tem catarse que muda isso. Assim, eu acho que. Tanto que no livro parece que o personagem dele não se redime. É Parece que melhor. ele É pira até o melhor. final e ele. Não sei se ele Eu morre, acho que, mas enfim. eu acho que essas decisões do Divan encontrar de novo a Kirsten, do Tyler e a mãe e tudo mais, aí é onde a série esbarra no brega, né? É onde Então, assim, porque a série quer amarrar tudo, quer fazer Uhum. um círculo, todo mundo tá relacionado com o Arthur e com eles mesmos ali, isso fica um pouco conveniente demais, né? Sim. E aí Não, acaba. eu gosto da ideia que é uma escolha mostrar um micro-universo ao invés de um macro de uma Certo. pós-pandemia. Eu gosto disso. A Miranda ligou pro piloto do avião e por isso o piloto não deixou Ah, ninguém eu achei sair. meio over, né? Então, é isso. Quando eu falei do Piegas, é esse tipo de coisa. E faz sentido porque é tão grande, acontece tantas vezes que vira parte da história. Não, a história é que as coisas estão interligadas. Sim. Mas a nossa vivência de assistir série e tal, de assistir filme, isso acaba cansando um pouco, acaba pesando pro brega. É, eu acho que aí são algumas decisões que poderiam ter sido feitas de outra maneira. Tipo, não precisava, realmente não precisava ter a Miranda intercedido no avião. Pra quê? É, mas também Foi qual uma que seria coisa o que a papel da gente. Limanila? É, então, eu acho que não mais nada, acabou. Porque o Aí papel da talvez. Manila foi ela ter mandado, ter entregado os quadrinhos antes. Ela fica como um personagem mais. Qual é o papel? Oh, você Não, não eu acho que ela assistiu. ia precisar ter alguma. Porque não ia ser, não precisava nem ir pra Manila, se fosse assim, a série. Ela podia morrer Uhum. de outro jeito. Ela tinha que ter algum papel. Mas eu não sei se esse papel não foi conveniente demais, assim. Mas É, também eu tá acho que bom, cara. talvez. Assim, eu não escrevo nada melhor que isso. Me bota ali no Writer's Room e não vou fazer melhor. Então, também tô criticando demais aqui. Não, eu acho assim, eu não digo nem que sim, nem que não. Eu acho que aí pode ser. Quando chega num momento que é a decisão, o que que você vai fazer com esse personagem agora? Qual que é o final? Qual que é o final desse personagem? Onde ele vai estar? Tá, ele vai estar em tal lugar, então a gente precisa saber como a gente vai levar ele sem ser um absurdo. Isso tudo é decisão. Claro que você cria prisões pra você mesmo, né? Porque você coloca personagens em certas situações, como ela em Manila. Como é que você vai resolver a situação dela em Manila? Uma coisa que, tipo, eles poderiam ter feito e não fizeram foi, e que eu gostei que eles não fizeram, foi ela não ter entrado no barco Sim, e foi legal. ter passado, ela poderia ter entrado no barco e ter passado, sei lá, um mês navegando. Não, era um ano e meio que eles iam ficar. É, um ano e meio O navegando. barco estava preparado para ficar 18 meses no mar. E aí, se ela embarcasse, ou se ficasse misterioso se ela ia embarcar, ela ia aparecer no último episódio, igual o Divion apareceu no último episódio, de uma maneira Não conveniente necessariamente. demais. É, não necessariamente. Você podia explorar ela no barco por um tempo. O, pro- o, Tô o- dizendo que eu acho ruim dela sobreviver. Eu é, acho. eu também acho.
Eu acho que assim, cara, foda-se, ela foi pra Manila porque ela foi pra Manila, porque a sua vida é assim, as coisas acontecem assim, é um evento global e a gente não tem nenhum controle sobre isso. Beleza, ela chegou lá e morreu. O que ela tinha pra dar pra série, ela deu. A arte dela. Isso é uma coisa que a série toca muito, né? Da necessidade. Uma coisa que a gente entendeu com a pandemia é o quanto a arte e a cultura são importantes para a vida humana. A gente Com a, sobreviveu dentro de casa em quarentena assistindo série, né? Assistindo assistindo filme. série, assistindo produções culturais, ouvindo música, lendo livros. Senão a gente ia ter pirado e matado uns aos outros, porque a última coisa que sobra para o ser humano é a violência, sem a arte. Bonito isso, eu vou escrever num livro. Não, mas assim, tô aloprando, mas eu acho que ela deu um pedaço dela. E eu gosto que o Tyler e a Kirsten amam o livro, adoram o livro, idolatram o livro, o quadrinho, a graphic novel, mas cada um entendeu de um jeito. Sim. E a primeira vez que eles falam sobre, ela fala: Não, é ela mesma fazendo não sei o que lá. E Sim, ele, nossa, ela tá presa num loop temporal e é ela é, criança se vendo. Clássico de nossa, eu nunca sci-fi. tinha lido assim. Né? O Tyler fala: Nossa, eu nunca tinha lido assim. Muda o jeito de ler. E aí a gente falou da metalinguagem no Matrix 4, onde a Lana teve de ser descarada e jogar na cara que, tipo, se A Warner me apropriaram de obrigou a fazer e se você não fizer, a Warner vai fazer sem você, né? Não, jogar na cara que a leitura do produto cultural dela foi errada por uma parte da audiência dela, eles fizeram aqui dentro. O Tyler, um céuzinho, Sim. E não leu só em do jeito céu. que ele quis. É assim, você pode ir até mais para trás. Ele é um líder religioso que interpreta a Bíblia de uma forma fundamentalista, Sim, extremista. é, Você é pode. isso. É uma coisa que a Bíblia não tá escrito isso, mas o cara leu dessa forma o texto e interpretou de outra e fudeu a vida de todo mundo, matou uma galera. Isso. E aí eu Então, acho que assim, o que atrai as pessoas para um culto? Eu não sei. Eu tento não participar de cultos. Mas Mas acontece. As pessoas são atraídas. Elas precisam de alguma coisa para acreditar. Elas precisam estar inseridas em alguma realidade. As crianças podem se sentir muito à parte mas ainda. a gente São não muito vê poucas. a Sim, única criança, criança entre aspas, deve ter uns 17, 18 anos, é a Alex, que é sim. a O protegida da. bebê. Inclusive, é o bebê da maternidade, né? Não fala em nenhum Uhum. momento no filme, mas é certeza que é. É o bebê da E mãe é o que bebê que. morre. É, e é o bebê que ela tá cuidando depois, no meio dos carrinhos. Sim. Que ela perde o bebê. Sim, justamente. A única que a gente tem a perspectiva é ela. As outras crianças têm duas falas e somem. Sim, E mas ainda assim, alguma a coisa única ele é tão coisa que ela quer. carismático Então, que mas ele assim, convence a Alex. como? A gente não vê. Não. E é uma conversa só. Não deu pra É, ele contar a Bíblia toda pra ela. pois é. E o que ela tá buscando? Ela tá buscando mudança, porque ela é uma adolescente, adolescentes se rebelam e querem sair da aba dos pais, da casa dos pais. Cara, tipo, acho que esse impulso só, primeiro, que acontece no adolescente, mas não acontece na criança. E lá tinha criança pequenininha. Uhum. Tá muito pouco explorado, sabe? Tinha que ter mais da Alex, mais porquês, e tinha que ter mais das crianças mesmo, pra eu entender. Sim, pra ficar mais, para dar uma base maior pra isso, né? Sim. Eu acho A que isso gente faltou aceita, mesmo. a gente aceita porque a série pede pra gente aceitar. Sim. E a gente descobre da maneira mais chocante possível que são com as crianças bomba lá. Que é maravilhosa a cena, realmente é Sim. maravilhosa. Uma sequência o que você tá fazendo com isso no peito? É muito louco. Agora, a Alex tem uma quebra de personagem se for pela rebeldia. Se for pra sair. Hum. Porque ela é quem quer ficar no museu. Assim que a Kirsten chega, ela fala: Meu, eles estão mantendo a gente captivos aqui, a gente tá cativo, não consegue ver a Joe, o que que tá acontecendo, como é que a gente vai fazer, e a gente precisa sair daqui. Se ela é There's No Before, ela não devia querer ficar lá. Aí a Alex fala assim: Meu, por que você quer quebrar a melhor coisa que já aconteceu? Aqui a gente tem segurança.
É a Alex que fala isso pra ela. Pois é, realmente é uma quebra. Não devia estar aí, não. Se é pela rebeldia da adolescência, da juventude, isso não cabe. Mas de qualquer maneira, assim, eu achei bonito, em vários momentos eu achei muito bonito. Eu achei momentos tocantes, assim, pra mim, de ver o cuidado e um trabalho bem feito, com boa escrita, né? Sim, A gente tá apontando aqui erros e coisas que poderiam ser melhor exploradas ou melhor trabalhadas ou coisas que ficaram num limbo, né? Porque e coisas que a gente sentiu falta, né? O Divan é um personagem que faz falta. sim. Ele faz falta e quando e esse nono episódio é uma redenção da série. Tipo, falar, peraí, a gente sabe, a gente pasmou aqui, perdemos um pouco o fio da meada com o Divan, mas olha aqui, ó, ele tá aqui, galera. Sim, Então, aí meu problema é menos esse do que o que acontece com ele no último. Que, tipo, ele sim. aparece, encontra ela e beleza. E, tipo, e vai embora. Uhum. Acho que ele precisava de alguma coisa mais crucial, assim, pra série que não tem muito. Sim. Pela importância que ele tem no começo, pela importância que ele tem pra vida da Kirsten e pelos temas ótimos que ele tem no começo. Uma coisa que eu não falei antes do spoiler que eu queria ter falado, e que tem a ver com ele, é que a HBO tá fazendo agora uma adaptação do The Last of Us, do jogo. Uhum. Que é esse é o mote. É pós-apocalipse, um cara que E encontra uma uma. menina e que tem que cuidar dela como pai, Uhum. sem poder e tal, sem saber. E eu não sei como que a HBO vai fazer uma coisa melhor do que essa série foi. Eu acho que essa série traz tudo que poderia ser feito de excelente para a história do jogo do Last of Us, que é ótima. Por um jogo é muito, muito legal. Quem tá fazendo é o Craig Mazin, que é o cara que fez o roteiro do Chernobyl, Uhum. que é uma puta série. Só que o cara vem de comédia, o cara historicamente só fazia comédia escrachada, aí ele fez essa coisa super séria, super boa, que é o Chernobyl, e aí jogaram no colo dele, tipo, beleza, continua aí, produção de alto padrão, The Last of Us, vamos ver. Eu não sei se ele vai conseguir fazer uma coisa que é melhor do que o Station Eleven nesse tema de pós-apocalipse, de uma paternidade por acaso, sei lá, tomara que seja melhor, mas eu duvido que vai ser. Acho que Tomara. tá tudo aqui no Station Eleven praticamente. Só não tem São. os zumbis. Sim. São relações. São relações muito legais, eu acho. As relações humanas são bem construídas. Se a história, em alguns momentos, ela falha, até a relação do Tyler com a Kirsten é bem construída. É, O, sei lá. ela é. Então, não sei, porque Ela é antagônica, ela é próxima em alguns momentos. Eles têm uma coisa que une os dois e que ao mesmo tempo afasta. Eu não sei. Eu não mas sei, por eu que achei. что não matou ele? Assim, de Isso tudo que não. a gente sabe dela, tudo bem que isso Ela teria matado. é o cerne da série, né? Ela não matar ele é meio que uma razão da série existir, Uhum. porque é ela mudando e tal, mas eu não vejo o personagem dela não matando ele, mesmo ele tendo falado que, eu sei como chegar com seus amigos. Poxa, ela já tinha o bilhete, ela sabia do museu. Ah, Era você só tinha o bilhete? procurar. Ah, sim, tinha. Tinha, o bilhete foi dado pra ela ali na mão dela antes. Sim, sim, sim. E assim, talvez se ele não tivesse matado com as crianças bomba lá no começo, justificaria ela não querer matar ele aqui. Ah, não, mas é exato. Ela só sai atrás dele pra matar. Então, não tem por que não matar, cara. Tá muito fácil de matar. Se ela matasse, ia estar dentro do personagem dela e ela tinha como achar os amigos de outra forma. Eu ia ter E, problemas pra sair de lá. ah, beleza, dá um episódio. Mas Minha, ela que, sai. sim, minha questão a relação deles é interessante, é complexa, tem a história do livro e tal, do comic book lá, Uhum. mas também eu acho que ela precisava de algum empurrãozinho mais no personagem dela para justificar isso. Ou então, de novo, não mata com as crianças. Aí, beleza, aí faz Talvez sentido. seja uma cena que seja muito legal, que no final tenha criado um ponto que atrapalha a dimensão das Desequilibra histórias. toda a história, É. desequilibra a série toda, eu achei. Mas assim, ainda, de novo, série boa, vale a pena. Não, e mais uma vez a série pede só pra gente aceitar. Então as coisas aconteceram assim. Ela não matou e eles tiveram. Agora que você aceitou isso aqui,
Vê se você gosta da história que a gente vai contar a partir desse ponto. E a história que eles contam a partir desse ponto é legal. É a mesma coisa do tipo, as pessoas estão morrendo dentro do avião. O avião não abriu a porta. Você aceitou que isso aconteceu? Tá tudo certo. Sim, falando no avião abrindo a porta, a história de origem do Tyler virando Coringa é boa, né? Que ele tira o cara lá, que o cara claramente tá vivo e sobreviveu, então ele deve estar imune mesmo. No máximo você faz uma quarentena e ele toma um tirambaço na cara e mancha a cara do Tyler de sangue e aí ele surta e vira o Coringa. O Coronga. Ele já não tava bem, né? Ele já vai era até bizarro, o avião porque ele já tava ali, já beirando, olha, galera. Tipo, desde o começo, né, na verdade. Quando eles formam um triunvirato de 4, sim, né? Porque o Tyler tá ali, eles meio que formam um triunvirato de 4, sendo... vamos ser brodinho com o menino, vamos ser legal leite, com essa criança. Ele é café com leite, isso. Ali ele já manda uma que já deixa todo mundo, veja bem, meio bleak isso aí, né? Tipo, meio triste isso aí que você tá falando. E aí, ele já não batia tão bem. E ele tem todos os motivos, né? Tipo, já tinha uma relação stranded com o pai dele ali, que já seria difícil per se, né? Porque criança muito pequena com os pais separados, se os pais se dão bem, a coisa pode fluir super bem, mas quando os pais não se dão, dificilmente não afeta. Tem aquela vez que a mãe dele fala pra ele, ela queimou tudo. Eu queimei todas as cartas e ele não compra, porque ele sabe que o pai não ia escrever carta. E ela fala pro Clark, eu menti pra ele me pegou na mentira, porque eu quis dizer pra ele que o pai se importava com ele, mas ele sabia que não. Sim. Poxa, isso é legal, isso eu não esperava. Eu esperava mais que ela realmente tivesse queimado a carta do que... Sim, também. Então isso reforça o personagem do Arthur, reforça o personagem do Tyler e reforça o personagem da Elizabeth também. Sim, que é a gente vai descobrindo, né, layers da Elizabeth. Sim. Porque no começo não tem nada que redima. Agora, ele queria o Game Boy dele lá, o hub dele, que ele baixou metade da Wikipedia, só para estourar aquele aeroporto, mais nada, era esse o motivo da vida dele? Só isso. Não faz, de novo, não faz muito sentido, assim. Eu acho que... Eu vim aqui só para acabar com tudo. Ele fala tanto de There Is No Before e tudo que ele queria, o objetivo da vida era pegar o negócio que tinha as coisas do Before. Assim, que mas era para fazer o que ele queria fazer. Pois é, mas tipo... E, de certa maneira, com o que ele queria fazer, ele acabava com o Before. Porque ele ia destruir o museu do Before. Mas você viu que ele não precisava ter entrado? Porque as crianças entraram sem ele? Mas é óbvio. Então por que ele fez todo o joguinho com a Kirsten pra precisar entrar? Não precisava também. Não precisava nada. Talvez tudo pra forçar um embate de personagens ali que ficou legal. Eu acho que talvez ele quisesse conhecer melhor também a Kirsten. Pode ser que ele, desde o começo, ele é atraído pela Kirsten. Porque ela falou, ela citou o Station Eleven, né, o livro, só que ele achou que ela tivesse pegado de alguém que tivesse contado para ele achou que fosse uma segunda mão ali de cooptação, mas não, ele não sabia que tinha outros livros e tal. Enfim, boa série. Boa série. Apesar dos apesares. Se você quiser falar com a gente, então, sobre a série ou sobre qualquer outra coisa, quiser indicar alguma coisa que a gente está perdendo e que a gente devia estar assistindo, fala com a gente no facebook.com/podcastcatchingup. E a gente está no Instagram e no Twitter, no @podcatchingup. Ou manda um e-mail pra gente no podcastcatchingup@gmail.com. Isso, e pessoalmente você acha a gente no Twitter, eu sou @dedonato. E eu sou @odesinformante. E por hoje é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Boa.